Por que trocar de carreira dói tanto? E o que ninguém te contou sobre isso? Eu quero te contar uma coisa que eu descobri que meio que me irritou. Existe um estudo de 1978, duas psicólogas, Pauline Clance e Suzanne Imes, da Georgia State University. Elas entrevistaram mais de 150 mulheres de altíssima performance, advogadas, médicas, professoras universitárias, mulheres que, pelos critérios de qualquer empresa, tinham dado certo. E o que elas descobriram foi isso. Quanto mais essas mulheres conquistavam, mais convictas ficavam de que iam ser descobertas. Descobertas como fraudes. E não é uma insegurança boba, não é frescura. Isso é um padrão. Elas até deram o nome de fenômeno do impostor. Só que eu não quero falar sobre isso do jeito que todo mundo fala. Ah, você não é impostora, você é incrível, acredita em você. Não, eu quero te mostrar o encanamento por trás disso. Por que seu cérebro faz isso? Porque isso tem nome, data e sobrenome de pesquisadora. E porque isso pesa muito mais forte bem na hora em que você pensa em mudar de carreira. Senta aí. Isso não vai muito longe, mas vale a pena ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ficou dias ou meses pensando em pedir demissão, mudar de área, abrir um negócio e no fim das contas ficou onde estava? Eu conheci várias mulheres que por muito tempo acharam que isso era falta de coragem. E não é. Ou não é só isso. Tem um viés estudado em economia comportamental chamado viés do status quo. Foi descrito por Samuelson e Zeckhauser, lá em 1988. A ideia é simples. Diante de uma decisão, a gente tende a preferir o que já está pronto, mesmo quando as alternativas são objetivamente melhores. Não é porque a gente é acomodado. Isso porque manter o que já existe custa menos energia mental do que escolher algo novo. É o nosso cérebro sempre tentando salvar energia. E tem outra peça nesse quebra-cabeça que é ainda mais interessante. Daniel Kahneman e Amos Tversky, acho que é assim que fala, num artigo de 1979, que virou um dos mais citados da história da economia, mostraram que a dor de perder alguma coisa é psicologicamente mais forte do que o prazer de ganhar uma coisa equivalente. Chamaram isso de aversão à perda. Traduzindo para a sua vida, o salário que você já tem pesa mais na sua cabeça do que o salário maior que você poderia ter. O cargo que você já construiu pesa mais do que o cargo melhor que você ainda não experimentou. Mesmo que a conta no papel feche a seu favor. O seu cérebro não está calculando o que é mais racional, ele está calculando o que dói menos. E isso tem uma base ainda mais primitiva. Diante de uma situação incerta, e trocar de carreira, isso é a definição de incerteza, o cérebro ativa os mesmos circuitos de alerta que ativaria diante de uma ameaça física. Então, não é a força de expressão, é o mesmo sistema, a amígdala, disparando sinal de perigo para situações que não têm risco nenhum de vida, mas que o corpo não sabe diferenciar direito. Então, quando você sente aquele aperto no peito só de pensar em mandar um currículo para outra área, isso não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que seu cérebro está fazendo exatamente o que ele foi desenhado para fazer, te manter no lugar conhecido. O problema é que o lugar conhecido e lugar certo são coisas completamente diferentes. E o seu corpo não sabe separar isso sozinho. Eu queria que alguém tivesse me falado isso antes. Teria me poupado uns bons anos de dor física e emocional. Agora, eu quero voltar para o estudo do começo, porque tem uma parte que eu não te contei ainda. Clancy e Imes notaram dois padrões de origem familiar nas mulheres que sentiam esse fenômeno do impostor com mais força. Em um deles, a mulher cresceu sendo rotulada como a inteligente da família, de um jeito quase automático, sem processo. Isso, com o tempo, gera uma desconfiança interna, porque ela nunca teve certeza se aquilo era mérito ou só um rótulo que colaram nela. No outro padrão, ela cresceu num ambiente em que um irmão ou uma outra pessoa da família era tratado como o talentoso. E ela precisava se provar o tempo inteiro para ocupar um espaço que já tinha meio que reservado para outra pessoa. Dois caminhos diferentes, mesmo destino. A sensação de que o sucesso é acidente, sorte ou charme, nunca competência. E aqui entra uma coisa que pesquisas de personalidade mostram com bastante consistência. Existe um traço chamado abertura à experiência. Um dos 5 grandes traços estudados em psicologia da personalidade, que a gente já conversou aqui, aquele famoso modelo dos 5 grandes, o Big Five. Pessoas com alta abertura tendem a lidar melhor com ambiguidade, buscam variedade, se interessam por ideias novas.
Eu sou essa pessoa. E é justamente esse traço que costuma prever em estudos de carreira quem consegue fazer uma transição profissional com menos sofrimento. Só que a abertura à experiência não é a mesma coisa que autoconfiança. Você pode ser extremamente aberta a mudanças e, ao mesmo tempo, duvidar profundamente da sua própria capacidade. São dois sistemas diferentes rodando ao mesmo tempo. Um te diz, vai, tenta. O outro te diz, quem você pensa que é? Tem uma pesquisadora que talvez você já tenha ouvido falar, Carol Dweck, de Stanford. O trabalho dela sobre mentalidade de crescimento mostra uma coisa que parece óbvia, mas não é. Pessoas que entendem competência como algo que se desenvolve e não como um traço fixo que você tem ou não tem, lidam de um jeito completamente diferente com o fracasso. Encaram como informação, não como uma sentença. Agora eu quero te fazer uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você já atribuiu uma conquista sua à sorte? Ah, deu certo porque calhou. Ah, foi porque eu tive ajuda. Ah, foi porque a pessoa que avaliou foi boazinha. E quantas vezes você atribuiu um erro seu à sua própria incompetência, sem procurar mais nenhuma outra explicação? Se a resposta for muitas para os dois casos, isso não é modéstia. Isso é exatamente o padrão que a Clancy e Ames descreveram há quase 50 anos. E ele não desapareceu, ele só ficou mais bem vestido. Agora eu preciso te tirar de dentro da sua cabeça um pouco, porque até aqui a gente falou de cérebro, personalidade, de história pessoal, mas tem uma parte disso que não é individual, é estrutural. Em 24 de março de 1986, o Wall Street Journal publicou uma reportagem de Carol Heimovitz e Timothy Stelhart como um nome que pegou teto de vidro. A barreira invisível que impedia mulheres de chegar aos cargos mais altos das empresas americanas, mesmo com qualificação equivalente ou superior à dos colegas homens. Quase 40 anos depois, esse termo ainda é usado, porque a barreira, em muitos lugares, ainda existe. Mas tem uma continuação dessa história que é menos conhecida. Em 2005, duas pesquisadoras, Michelle Ryan e Alexander Haslam, publicaram um estudo que ficou conhecido como precipício de vidro. Analisaram empresas do índice FTSE 100 na Bolsa de Londres e descobriram um padrão. Mulheres tinham muito mais chances de serem promovidas a cargos de liderança justamente nos períodos em que a empresa estava em crise, com o desempenho em queda. Isso, meu amor, não é coincidência. É um padrão que se repetiu depois em outros contextos, inclusive na política. Em pesquisa posterior das mesmas autoras, mostrando que mulheres eram mais escaladas para disputar carreiras difíceis de vencer. Pensa nisso um segundo. A mulher finalmente rompe o teto de vidro. Consegue o cargo que passou a carreira inteira tentando alcançar. E o cargo que ela consegue é, estatisticamente, um dos mais arriscados de errar. Se der certo, ela superou as expectativas. Se der errado, e as chances de dar errado num cenário de crise são estruturalmente maiores, independente de quem está no comando, independente de gênero, a narrativa vira. Ela não estava preparada. Ou é porque era mulher. Eu trago isso porque se você está pensando em mudar de carreira ou de assumir um cargo novo, isso muda a pergunta que você deveria estar fazendo. Não é só, eu sou capaz? É também, esse convite que eu estou recebendo agora, ele vem no momento bom da empresa ou vem justo quando a coisa está afundando e precisam de alguém para assumir a culpa? Isso não é papo de vítima, tá? É leitura de cenário. E é uma leitura que os homens, historicamente, não precisaram aprender a fazer com a mesma urgência que nós mulheres. Deixa eu voltar um pouco mais no tempo, porque isso ajuda a entender por que essa estrutura existe. Durante a Segunda Guerra Mundial, com os homens convocados para a frente de batalha, milhões de mulheres nos Estados Unidos entraram em fábricas, estaleiros, linhas de produção. É o período que ficou simbolizado pela imagem de Rosie the Riveter, a rebitadeira Rose. Mulheres operando máquinas, soldando, montando aviões, trabalho que até ali era tido como território masculino. Terminada a guerra, os homens voltaram e a maior parte dessas mulheres foi empurrada de volta para casa. E não é porque tivessem perdido a capacidade que acabaram de provar que tinham, mas porque o mercado de trabalho, naquele momento, precisava reabrir vaga para os homens que retornavam. Em 1963, a escritora Betty Friedan publicou um livro chamado A Mística Feminina. Depois de entrevistar os colegas de faculdade que tinham se tornado donas de casa e relatavam uma insatisfação que, na época, não tinha nome nem explicação aceita socialmente. O livro é apontado por historiadores como um dos estopins do que ficou conhecido como a segunda onda do feminismo.
Eu conto essa sequência de fatos: guerra, entrada em massa no mercado, expulsão em massa do mercado, livro que nomeia a insatisfação, movimento que nasce dessa insatisfação, porque o modelo de trabalhador ideal que as empresas construíram ao longo do século XX foi desenhado em cima da vida de um homem que tinha alguém em casa cuidando do resto. Disponibilidade total, sem interrupção para a maternidade, sem dupla jornada. Esse modelo não foi atualizado na mesma velocidade que as mulheres entraram, ficaram e hoje são maioria em várias áreas de formação superior. Então, quando você sente que precisa produzir o dobro para ser vista igual, ou que conciliar é um verbo que só existe para o seu lado da mesa, isso não é impressão sua. Isso tem raiz documentada, com data, com nome de livro, com reportagem de jornal. Você não está carregando um peso imaginário, está carregando um peso real, que só não tem etiqueta visível. Agora, deixa eu juntar tudo isso, porque sozinho cada pedaço parece só curiosidade. Junto vai te formar um quadro. Seu cérebro resiste à mudança porque foi desenhado para evitar perda, não para maximizar ganho. Isso é biologia. É o status quo bias. Sua dúvida sobre a própria competência tem um nome e uma origem documentada desde 1978. E ela costuma bater mais forte justamente em quem tem mais motivo para confiar em si. A estrutura em volta de você foi construída historicamente com barreiras específicas para o seu gênero, nosso gênero. O teto de vidro, documentado desde 1986, o precipício de vidro, documentado desde 2005. E essas barreiras não desapareceram, elas só ficaram mais discretas. E para fechar com um dado prático, uma pesquisa de longo prazo do Departamento de Trabalho americano, acompanhando pessoas nascidas no início dos anos 80, mostrou que elas tiveram, em média, 9,4 empregos diferentes entre os 18 e os 38 anos. Trocar aqui, a gente pode ver, não é exceção, é um padrão. O que muda é se você troca no seu tempo com informação ou se troca ali, empurrada, sem escolha. E eu não queria fechar esse vídeo só com informação. Informação sem ação vira só um vídeo interessante que você assiste, depois esquece. Então eu vou te pedir uma coisa. Pega um papel de verdade, não um bloco de notas do celular. Eu quero que você escreva 3 momentos da sua trajetória profissional. Pode ser de qualquer fase, estágio, primeiro emprego, o que for, em que você resolveu um problema difícil e na hora você achou que qualquer um teria feito igual. Só isso. 3 momentos. Depois, ao lado de cada um, escreve o que precisou para você resolver aquilo. Eu não quero o resultado, eu quero o que você teve que saber, teve que aguentar, teve que decidir, teve que ir sozinha, muitas vezes, teve que aprender ali na marra. Essa lista não é para postar em rede social, não é para ninguém ver. É para você reler quando aquela voz, sabe, da impostora? Quando aquela voz aparecer dizendo que você teve sorte. Porque seguindo o que a gente viu aqui hoje, essa voz não é você sendo humilde. É um padrão com nome, com data de publicação e com explicação neurológica. E padrão a gente não vence discutindo com ele dentro da própria cabeça. A gente vence com prova escrita, fora da cabeça, que você possa reler quando precisar. Se você fez a lista, comenta aqui embaixo. Só o número de anos que separa o primeiro momento que você escreveu do último. Eu quero ver o intervalo de tempo que você já está carregando competência sem perceber. Se esse vídeo aí bagunçou um pouco a sua cabeça, bom, era para isso mesmo. E se você ainda não me segue, é hora de você se inscrever no perfil. E também, ó, dê um joinha se você gostou do que a gente trouxe. Aqui eu converso sobre mentalidade e carreira feminina. E se você quiser saber um pouco mais, ver ali todo dia alguma coisa diferente sobre esse tema, me segue no Instagram, @lubelenton. Vai ser incrível poder conversar com você ali na nossa DM, né? Uma conversa privada. Eu te espero num próximo vídeo.